Uhum. Pode ficar à vontade para começar a palestra. Tá bom. Obrigado, Ana. Eu agradeço mais uma vez aí a possibilidade. Hoje é a última conversa, eu já estou com saudade de todo mundo que participou bastante, foi gostoso, é muito bom. Superou as minhas expectativas, inclusive porque os colegas estão reclamando, os meus colegas, que dar aula para falar, aliás, diretamente para o computador é um tanto desagradável. Mas eu me senti super bem aí com a turma, né? Sei que o PET é a nata, né? Dos estudantes, né? As experiências que eu tive com o pessoal do PET são fantásticas, assim, é uma vontade diferenciada da média dos estudantes, né? Quizá um dia todos vão ser igual essa turma aí, mas é muito, muito gostoso, assim. Quero de outra maneira também convidá-los aí, quando passar essa questão de pandemia, né, dizer que a gente lá no IBR, antiga IAPAR, está com as portas abertas, se vocês quiserem conversar, se tiverem algum interesse em algo presencial, também estamos disponíveis, tá? Deixar também, eu sempre deixei meu contato em diversas oportunidades aí, quem precisar conversar comigo aí e quiser alguma orientação, dentro do possível e do nosso conhecimento, a gente vai procurar ajudar. Você já me colocou como palestrante? Sim, já te coloquei então, como palestrante. Tá, é no compartilhar conteúdo, né? Isso. É isso. Tá. Então, eu vou fazer uma breve... vou mostrar brevemente o conteúdo. São 2 slides aqui que eu tenho, que a aula hoje é eminentemente prática. Eu pediria, então, que quem tiver... Eu acho que a maioria assiste por computador, né? Por isso que eu me permiti, então, enviar aquele arquivo de balanceamento de dietas. Tá? Brevemente, um slide introdutório, depois a gente vai para aquele lá. Tá? Qual é o princípio básico? Tá? O que é balanceamento? Tá? Então, balanceamento significa o quê? Significa que os principais nutrientes não deveriam nem sobrar e nem faltar, né? Estariam numa condição como que eu poderia dizer, balanceados, né? Se a gente lembra de balança, a gente teria que lembrar da hora daquela balança de pratos antiga, onde se colocava um peso de um lado e uma quantidade de qualquer substância do outro, e quando ficasse no meio, ficasse equilibrado o ponteiro, você teria ali o balanceamento, né? Então, esse é um dos principais objetivos, é você não deixar faltar nutrientes e nem sobrar. Quando você deixa sobrar algum nutriente, certamente esse nutriente não vai se transformar em produto, né, comercializável, né? Ele pode ser acumulado no organismo do animal ou vir a ser excretado. Tá? Um exemplo básico, uma dieta de vaca mal balanceada ou desbalanceada, onde venha a sobrar energia para aquele indivíduo, para aquele animal, vai fazer com que ocorra o quê? Essa vaca, ao invés de produzir leite, pode vir a acumular gordura. Tá? Ainda é no condicional, pode vir a acumular gordura, porque o metabolismo da vaca é um pouquinho diferente do restante. No caso, e a vaca, como ela não é o objetivo da vaca leiteira, não é produzir leite, a gente vai ter dificuldade se ela estiver acumulando gordura. Também, em termos de metabolismo dela, também não é legal que ela esteja muito gorda em determinados momentos. Tá? A outra questão é o que a gente precisa saber para fazer um bom balanceamento. Tá? Primeiro é conhecer os alimentos que a gente tem disponíveis. Tá? Então, esses alimentos disponíveis, né, as suas limitações de uso. Tá? De repente tem um alimento ali que está disponível, tem em grande quantidade, mas o animal não pode, né,
receber isso à vontade, porque tem algum fator antinutricional que impede o uso desse alimento indiscriminadamente, né? Então, por exemplo, nos ruminantes, você não pode usar concentrado à vontade, para uma vaca leiteira principalmente, porque você vai gerar um problema de acidose metabólica, né? O caroço de algodão, né, que é um alimento que em determinados locais tem alta disponibilidade, dependendo do tamanho da vaca, vai ser a quantidade máxima que ela pode ingerir. Via de regra, não mais do que 3 quilos de caroço de algodão por vaca, pela presença do gocipol, e esse gocipol causa distúrbios reprodutivos no animal. Tá? E outra muitas vezes tem limite de ingestão de fibra, principalmente, tá? De alguns alimentos. Algumas pastagens altamente fibrosas podem impedir, né, ou diminuir a ingestão desse alimento. Tá? E um exemplo típico é o caso da cana-de-açúcar, tá? Que não é uma pastagem, mas é um alimento volumoso, em que os animais não conseguem ingerir uma grande quantidade desse alimento, porque ele tem uma fibra pouco digestível, né, com dificuldade de digestão. A próxima seria assim, que é a mais difícil de todas, tá? É conhecer a quantidade de pasto disponível por animal e o pasto ingerido. Tá? Essa talvez seja onde mais se gastou até hoje em pesquisa e onde a gente menos sabe. Tá? E como que a gente pode saber quanto que tem de pasto ingerido? Quanto que tem de pasto por animal? Tá? Então, uma das alternativas é você fazer o corte desse pasto, né? Medir, então, a massa de forragem que tem disponível, né? Você pode fazer por estimativa visual, ou pode fazer pela diferença de massa da entrada e da saída dos animais do piquete. Tá? Como seria isso? Às vezes você não está lá o dia inteiro para esperar a diferença de massa de entrada e de saída. Você teria que chegar lá no primeiro dia, na hora zero, antes das vacas pastejarem, fazer uma amostragem, né? 5, 6, 8 pontos, dependendo da variabilidade, né, de massa de forragem do local, né? E depois que os animais saem, você tem que fazer até mais pontos do que antes deles entrarem, porque vai estar mais heterogêneo essa pastagem, né? Mas você poderia, então, assim, estimar quantos animais consumiram. Esse método ele funciona muito bem se você trabalha com tempo de permanência dos animais no piquete e uma alta carga. Tempo de permanência baixo, 1 dia, 2 dias no máximo, né? E quando você faz essa amostragem, então, eu vi que a Viviane colocou alguma coisa aí, mas parece que está concordando com o que eu falei. Então, depois a gente pode verificar isso nas perguntas. Tá? Mas, quanto essa diferença, então, de entrada e de saída, uma das alternativas, nem não havendo possibilidade de presença o dia todo, né, é você cortar o piquete do dia anterior, na saída, onde os animais saíram no dia anterior, e cortar o piquete que eles vão entrar no dia posterior a esse dia que você está. Então, a diferença entre a massa que tem um e no outro seria o que os animais deveriam comer. Aí o que você está fazendo? Você está fazendo uma estimativa assumindo que esses 3 piquetes, né, ou que os piquetes são muito parecidos, né, e que os animais vão continuar comendo igual. Tá? É muito difícil você fazer dia por dia isso também. Então, é uma estimativa para dentro do período que você vai trabalhar.
vou trabalhar de 30 em 30 dias, 28 em 28 dias. Essa estimativa estaria aí colocada. Tá? Você faria essa estimativa para esse período. Tá? Lembrando que o pasto ele não vai crescer igual nesses 28 dias, todos os dias crescendo igual, não vai produzir igual, mas já é algum avanço você tentar fazer isso. Tá? Existem várias maneiras de você fazer um balanceamento para esses animais, em termos de procedimento. Outra questão que eu coloquei ali é conhecer o animal, tá? As suas exigências. Tá? Quanto o animal poderia ou exige, né? Precisa de quais os nutrientes e quanto que eles precisam, que é algo que a gente já discutiu um pouco, e eu vou apresentar uma ferramenta possível de você usar para tentar adquirir ou trabalhar com esses animais suplementados em pastilhas. Tá? E de procedimento, você pode fazer diversas opções. Né? Uma delas, que a gente vai trabalhar um pouco mais, é de tentativa e erro. E eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, porque eu estou contando um pouco com a minha experiência e vou projetar algumas situações e daí depois, se alguém tiver algo para propor, a gente mantém. Então, mas é interessante que vocês tenham aquela planilha aberta. Tá? Sistemas de equações, né, onde é bastante comum, né, você pode fazer um sistema desde que tenha uma matriz quadrada, né, 3 nutrientes, 3 ingredientes, você consegue fazer essa matriz. Outra, eu não consigo fazer quando não é quadrado, tá? Foge um pouco a matemática que eu aprendi até hoje. Tá? E tem o uso de quadrado de Pearson, que eu acho que grande parte de vocês já fizeram. Tá? Eu coloquei até aqui. Tá? A gente sabe, por exemplo, que tem sistemas que trabalham rações de mínimo custo. Tá? E isso trabalha programação linear para tentar alcançar qual que é a formulação de mínimo custo possível. Qual é a grande limitação desses sistemas de custo mínimo numa condição pastoril? É que dificilmente você vai ter a condição de usar tudo isso, todos os ingredientes, ou milhares, ou vários, 5, 10 ingredientes, numa situação que muitas vezes a gente procura, então, simplificar um pouco. Tá? Não é um programa que vai te fazer melhor ou pior. Tá? Então, existem diversos softwares aí que fazem balanceamento ou que avaliam rações. Tem um fantástico, é o MRC, de 2001, que dá um pouco de trabalho de ter no computador, porque você tem que modificar as unidades, botar para sistema em inglês. Se ele não entende vírgula e ponto, é bem chatinho a primeira vez de colocar. Depois vai embora, tá? Tem o Spartan, que é um outro programa, e cada um fala de um programa diferente para mim. Aí tem tantos que o sistema Cornell, que é fantástico também, mas o que eu tenho visto no campo é muita dificuldade dos técnicos conseguirem justificar algumas coisas. Tá? Então, assim, a gente trabalhava um tempo atrás com uma aluna que trabalhou em algumas propriedades fazendo esse tipo de balanceamento. E os caras da fábrica de ração, se tiver alguém da fábrica de ração aí quiser brigar comigo depois, eu passo o endereço aqui de casa. Mas os caras da fábrica de ração chegavam para ela e diziam assim: que programa você usa? Não, eu uso essa planilhazinha aqui né, que é do Yapart, é no Excel. Não, mas eu uso o Spartan, porque o Spartan é isso, o Spartan é aquilo, um programa em inglês, a menina já ficava toda tímida, né? Só que qual é o grande problema dele? É muito difícil
né, o grande problema de você fazer um balanceamento com dois ingredientes, o pasto e o concentrado comercial. Você não vai conseguir fazer com que feche usando esses dois ingredientes. Você não vai, sempre vai ou sobrar energia ou proteína. Um dos dois vai sobrar. Você não vai conseguir um balanceamento adequado usando pasto, né? E um alimento, outro alimento único. Então, para balanceamento, você precisa usar a mão de mais de dois ingredientes. Tá? Aqui na região, a gente tem trabalhado muito com milho e farelo de soja, tá? Que são os nossos principais e mais, como é que diz? Os principais ingredientes e o que ainda aparece mais em conta. Conforme a época, surge alguns outros alimentos. Tá? Mas eu tenho bastante restrição a tentar utilizar alimentos que não têm uma procedência muito boa. Tá? Então, a gente tem que pensar sempre em procedência. Tá? Eu vou projetar agora outra. Eu tenho que cancelar esse compartilhamento e compartilhar outra, né? Não é toda a minha tela que está sendo compartilhada com o povo, né? Vocês estão me escutando? Estamos sim. Ah, não, tá joia. Não, eu... Essa tela inteira que estava sendo compartilhada. Não. Eu só queria ver, eu estava fazendo um teste para ver se você estava acordado. Ah. Tá. Então, o que a gente usa como ferramenta, então, no então IAPAR e agora IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR e EMATER. Tá? O método mais eficiente. Eu vou responder essa pergunta aqui. Qual o método mais eficiente para se estimar a quantidade de pasto, a ingestão de pasto pela vaca? Olha, eu não sei. Porque, assim, na pesquisa, existem diversas tentativas, tá, para estimar quanto que os animais comem. Tá? E todas elas são extremamente trabalhosas. Tá? A gente trabalha mesmo com uma aproximação. A gente nunca vai conseguir um método mais mortal, eu acho. Dizer assim, esse é o método, além dele, nada mais é tão bom. Mas essa estimativa de corte, por exemplo, corte da forragem, é uma maneira de você saber, principalmente, estimar a abundância ou a falta mesmo de forragem. Você não fica muito no escuro. Você está dentro de um sistema onde você, peraí, aqui foi medido, né? Daí você sai do olho, né, e vai para a balança mesmo, você mede o quanto tem. Tá? Só para vocês terem uma ideia, então, a última versão que eu tenho aqui, de novembro de 2018, tá? Esse é uma planilha desenvolvida, então, por diversos colegas. Eu sou um dos que está aqui, mas o grande desenvolvedor, os criadores desse sistema foi o colega José Lançanova, que trabalha no IAPAR lá em Biporã, e o Dr. Vanderlei Betti, aí, que é lá de Paranavaí. Tá? E o Vanderlei, inclusive, hoje é o responsável pela manutenção e atualização. Ele trabalha muito falando praticamente só sobre essa planilha, né? É o objetivo dele. Já tem diversas experiências trabalhando com isso. Tá? Hoje, o que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou trabalhar algumas simulações. O objetivo é fazer 2 ou 3 aqui, mostrando o funcionamento, e depois eu abro para quem tiver alguma dúvida, né? Mas é muito difícil
né, seria um desafio muito grande eu deixar vocês todos prontos para trabalhar nisso com esse tempo que a gente tem. Então, normalmente a gente usa um dia inteiro treinando e tal. Eu vou usar agora para a gente apresentar, né, com um objetivo bem claro de causar um distúrbio, aí, um desconforto em vocês, né, e através desse desconforto, né, isso é teoria educacional, em vocês se sentindo desconfortáveis, vocês podem buscar saber mais ou acomodar e dizer assim, não, para mim já tá bom, isso aí eu nunca vou usar e tal, e é perfeitamente entendido, tá? Não é fora disso não há salvação. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que trabalhar dentro dessa planilha é atualizar os dados do técnico que está trabalhando com ela, né? Aonde que é o local, né? O ano que iniciou o programa, né? O uso, né? As datas de visita e tal, que isso não é importante, mas esta data aqui, ó, data da visita atual, esta data é extremamente importante, porque ela atualiza todo o programa e todas aquelas equações lá que eu havia comentado sobre a exigência do animal estão colocadas aqui, tá? Existe então aqui tem uma opção para marcar a visita, né? Onde está localizado, qual é o laticínio que entrega, a área da propriedade, tudo isso você pode atualizar aqui. Hoje não é tão importante porque a gente vai fazer colocar isso. Então aqui alguns vão conhecer um pouco melhor o IAPAR depois de, se quiser usar depois essas informações. Tá? A outra possibilidade, que hoje nós não vamos trabalhar, né, é o número de animais, né, você pode colocar, então, a distribuição do rebanho. Ana, está dando eu vi que você está explicando alguma coisa para alguns aí, não sei se está todo mundo com isso disponível. Essa planilha o senhor ainda não me enviou. E eu tinha enviado um e-mail para os participantes e eu tinha avisado que todos os materiais iam ser enviados após a finalização das palestras, para facilitar em questão de organização. Certo. Viu, Ana, mas tudo bem. Mas eu havia... Bom, vai ficar gravado isso, então. Eu havia comentado que eu enviei essa planilha a mesma da exigência nutricional, tá? Então, da segunda ou terceiro encontro, teve a mesma planilha. Então, não sei, então, alguém tem ou ninguém tem? Se ninguém tem, eu vou ter que ir mais devagar. Se alguns têm ou a maioria tiver, aí eu consigo ir um pouco mais rápido. A Joyce disse que é só mudar a aba. Eu abri aqui e não consegui mudar, mas não tem problema. Depois eu envio para eles e vai ficar gravado. Certo. Então, aqui, ó, as abas ou pastas, né, do Excel são colocadas aqui. Depois, então, como fica gravado, tem essa disponibilidade e, de acordo com... Eu vou mostrar algumas coisas aqui. Vocês podem, posteriormente, nos procurar, né, gerando alguma curiosidade a mais. A gente pode fazer algo que daí é um pouco mais longo, mas, assim, normalmente, eu não tenho restrição nenhuma. Vai ficar disponível, tá, a planilha para todo mundo. De minha parte, não há restrição alguma quanto a... Se tiver 2 alunos, um aluno que estiver querendo aprender um pouco mais, querendo aplicar na propriedade dos pais, na propriedade do tio e tal, a gente está disponível para ajudar, tá? Então, só menos de um não dá, porque menos de um, né, seria o Regis, né, que tem 1,5 m de altura, e hoje ele não está aí. Espero que ele veja esse vídeo, né,
para ver, eu avisei ele que eu ia pegar no pé. Tá, então, assim, a distribuição de rebanho, você pode entrar. E outra questão aqui é a disponibilidade de pasto. Aqui entra um dos momentos mais importantes, porque o que é essa disponibilidade forrageira? Né? É quanto tem de pasto para esses animais utilizarem. E olha qual é como é que eu vou dizer? As informações que estão aqui são extremamente importantes e podem ser bastante úteis, tá? Então, assim, partindo do zero, tá? A primeira vez que você visita a propriedade, você cadastrou as vacas lá e você vai ver quanto de pasto tem, tá? Então, essa ferramenta pode ser útil. Você vai lá, coloca a data ali, qual que é esse forrageiro aí tá errado, tá? Mas qual é a forrageira? Você coloca, identifica, mas isso é só pro forma, né? Você pode escrever pasto, né? Desde que você saiba onde é que você está trabalhando. A informação de altura de entrada não é tão importante, é importante, mas né, não para fins de cálculo. Tá? E o resíduo, quantos centímetros sobra depois que esse animal, que os animais saem, é importante para você saber em que altura você deve cortar o pasto. Tá? Qual é que é por que essa informação então é importante? Você orienta de acordo com o tipo de pasto, a orientação é chegar nessa altura e os animais têm que sair. Daí você vai lá e corta a forragem acima ou exatamente naquela altura e pesa tudo que tem acima daquela altura. Como que você faz? Tá? Você tem que ter, então, um quadro de área conhecida. Né? Normalmente a gente usa meio por meio metro por meio metro. E você vai até a pastagem e verifica. Eu prefiro não jogar o quadro aleatoriamente, porque pode cair numa área não representativa. Aí começam todos os grandes problemas que a gente tem. O que é representativo, o que não é. Mas o ideal, no meu ponto de vista, é o técnico vai no piquete e faz uma transecta. Então, ele pode andar na diagonal dentro do piquete e observa ao redor dele o que tem de pasto. E escolhe um local para colocar o quadro que seja representativo do que ele vê ao redor dele. Tá? Então, em escolhendo esse local representativo, ele vai lá, põe o quadro e corta o material acima desse resíduo que tem que ficar. Tá? Se é 10 centímetros, se é 20, se é 40, dependendo do pasto, que a gente até já discutiu, eu acho, alguma coisa aqui. Tem tanta gente que eu falo que eu não... Tá? Então, cortou, né? Se é mais uniforme a pastagem, você pode cortar 3, 4 cortes de meio metro por meio metro, vai dar o total que você precisa. Isso aqui é quilos de matéria natural, então é pesado como está ali, tá? Não precisa ser matéria seca. Né? E você tendo a informação da área do piquete, né? Então, é um piquete de tantos metros quadrados. Tá? E uma eficiência com que esse pasto vai ser extraído, deixando aquele resíduo que você coloca. Será que vai ser 70%, 80%, 90%? Desde que fique o resíduo ali. Então, quanto mais próximo dos 10 centímetros, nesse exemplo aqui, maior vai ser essa eficiência. Hoje aqui está 70%, mas poderia ser 90%, desde que a eficiência de chegar próximo ao resíduo orientado. Tá? E o número de animais. Qual é o número de animais que você tem para comer esse pasto?
Então, você tendo esta questão resolvida, você chega aqui, por exemplo, deu 1 quilo de matéria natural por quilo por metro quadrado. Né? Você tem 900 metros quadrados. Essa matéria aí vai ser extraída, né? Os animais vão pastar com 70% de eficiência. Não vão chegar bem certo nos 10 centímetros, tá bom? Né? Depois, de repente, vai passar a vaca de descarte, a vaca seca, a novilha, né? Aquelas vacas de menor exigência para comer e aproximar dos 10 centímetros. Então, você estima uma percentagem de eficiência com que vai ser colhido esse material. E divide pelo número de vacas, então isso aqui poderia ser feito tranquilamente à mão, né? Você vai lá e calcula, mas aqui é um auxílio, né? Você tem 18 quilos de matéria natural por vaca. Isso é bastante, isso é pouco, isso é ruim ou é bom? Aqui não é muito objetivo discutir o que é, se é bom ou pouco ou se é ruim. Isso é o que tem, né? Então, você não pode fazer um balanceamento ou estimar alguma coisa que a vaca vai comer mais do que isso, porque isso é o que tem. Menos, você até pode colocar. Agora, mais do que isso, neste exemplo, não é possível. Tá? Então, essa é para se ter a ideia. Você vai pressupor que nos próximos 30 dias ou 28 dias que você vai voltar para fazer um novo balanceamento, isso vai continuar assim. Vai ser a mesma situação. Muitas vezes isso não é verdade, tá? Mas você não pode jogar muito mais do que tem ou mais do que tem se realmente não tem, tá? E normalmente quando entra num pasto novo, nesses períodos de transição, de pasto de verão para o inverno, tal, eu prefiro deixar uns 4 ou 5 dias, uma semana pelo menos, os animais pastando ali para depois mudar a dieta. Não adianta querer mudar no dia aí que não vai ser legal, tá? A próxima questão é olhar, então, né, e corrigir eventualmente, né, os alimentos que se tem. Então, aqui, a gente tem uma base de dados de alimentos, né, aqui do Paraná, já analisados, tá? Mas né, nem todos vão ser o que acontece para vocês. Então, é interessante ter informação mais próxima possível da realidade de cada um. Tá? Então, aqui tem uma série de nutrientes, né? Alguns estão faltando, mas a maioria está aí mostrando o que tem. Tá? Qual é a próxima questão? Você pode colocar, por exemplo, dados de bezerras, de novilhas, né? Tem um resumo, o que cada uma vai comer. Você pode chegar aonde você ter um balanço de todos os animais e fazer toda a parte nutricional do rebanho, deixar tudo isso registrado dentro de uma propriedade. Tá? É fantástico porque no final daí você tem o balanço de tudo. Tá? Eu não tive a paciência ainda, né? Pior que está gravado, né? De colocar. Tá? Todos os animais que a gente tem. E na parte que hoje eu vou trabalhar um pouquinho aqui, né? Já passou quase meia hora eu falando, né? A formulação ou balanceamento propriamente dito. Tá? Então, primeiro eu gostaria de desmistificar um pouco a questão de o que muitas vezes o balanceamento em si não vai ser totalmente balanceado. Tá? E um exemplo é a situação de agora, por exemplo, que a gente vive. Pastagem de aveia aqui na região sul, que pode chegar a 23%, 24% de proteína, e muitas vezes a vaca produz pouco leite e essa proteína vai sobrar. Tá? E nessa hora, infelizmente, o que a gente tem que fazer é deixar essa proteína sobrar. Porque se você for fazer um balanço para não sobrar proteína, você vai se tornar muito inviável economicamente. Você vai fazer com que as vacas ingiram uma quantidade de concentrado com pouca proteína
que é totalmente inviável, tá? Então, é balanceamento até certo ponto. Quando a proteína vem do pasto e está sobrando, mesmo com todos os esforços de balanceamento que você faz, você aceita, né, que dói menos no bolso, principalmente. Tá? Infelizmente, a gente tem que aceitar. Tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu estou fora de forma para fazer balanceamento para vaca holandês. Tá? A minha experiência está sendo mais com vaca Jersey. Eu estava longe da empresa por uns dias, né, por causa da pandemia, e as vacas entraram no pasto de inverno. A última planilha que vocês receberam, aqui vocês têm no e-mail, ou deveriam ter, elas são planilhas do último do balanceamento anterior que eu tinha feito, e hoje essas vacas já, sei lá, estão com uma média de produção próxima a 26 litros por dia. Comendo pasto, comendo concentrado, né, pastagem de aveia, concentrado e silagem. Tá? Hoje o colega que está trabalhando lá, que está em loco, me passou inclusive mensagem dizendo que elas estão comendo, está sobrando aveia e eu vou ter que diminuir mais a silagem para não perder esse manejo dessa aveia. Tá? Então é um pasto que é caro de se produzir, mas é de altíssima qualidade. Então, da outra vez, eu já expliquei para vocês como que a gente coloca esses dados aqui em termos de o peso do animal. Então, lá quando a gente falou de exigências, essa parte primeira aqui, escolhe de produção corporal, peso, produção de leite, composição de leite, tudo que influencia junto com a data do último parto, eu já havia comentado para vocês. Inclusive, o preço do leite aqui também é importante colocar. Para o produtor, ele acha fantástico. Tá? Então, o que a gente vai? Aqui, eu sei que é rápido. Então, eu peço que vocês me perdoem. E se vocês tivessem a planilha todos disponíveis, ia ser um pouco mais fácil. Tá? Mas, mesmo com essa restrição, a gente vai tentar ajudar. Tá? Então, aqui, a gente tem... chega aqui, ó, onde tem os ingredientes que a vaca vai receber. Tá? Chega nesse ponto aqui. O que a gente tem mais controle? Tá? É sobre a quantidade de silagem que a gente oferece para uma vaca. A gente tem controle sobre a média, pelo menos, de silagem que a gente está oferecendo. E temos controle sobre a quantidade de concentrado que a gente está dando. Esse é o ponto que a gente detém o controle por inteiro. Eu não tinha acesso a ir cortar o pasto lá, eu estou trabalhando, estou em home office, não tinha acesso a ir cortar o pasto lá para ver quanto as vacas estavam comendo. O que eu fiz? Eu peguei uma vaca próxima à média das vacas que a gente tinha, tá? Eu não estou me preocupando porque está gravado isso, mas eu peguei uma vaca que a média é, por exemplo, 27 litros, 26 litros. Pode ser essa vaca aqui, tá quase no final da lactação. Eu sabia que a gente estava dando 15 quilos de concentrado, tá? E eu sabia que a gente estava dando estes alimentos aqui, essas quantidades de alimento aqui, que está sendo colocado em termos de concentrado. Então, eu conhecia a silagem, conhecia a quantidade de milho, de farelo de soja, e aqui no milho, no caso, depois eu explico por que eu uso assim. Então, eu sabia essas quantidades. Eu só não sabia quanto de pasto que essa vaca comia. Eu tinha isso em branco. Tá? Então, muitas vezes você tem essa situação. O que eu fiz? Então, eu fiz o sistema de retorno. Ao contrário, quanto de pasto eu precisaria que essa vaca estivesse comendo para que... Então, aqui que é extremamente importante. Então, o que eu fiz? Eu rolei para cima a tela e fui lá. Exigência de matéria seca, ingestão de matéria seca, ingestão de NDT, exigência e oferecido,
Eu vi que gerou uma inquietude, aí eu não tenho acesso ao que estão falando, tá? Se tiver algum problema, a Ana pode interromper, tá? E, então, esses 3 pontos em vermelho aqui é ingestão de matéria seca, que está aqui, ó, ingestão de matéria seca, é um cursor, eu imagino que vocês vejam. Ingestão é exigência. Nesse ponto é extremamente importante. Essa exigência de matéria seca é tipo assim, o máximo que a vaca pode comer. Tá? Se você começar a colocar alimentos e isso passar disso, certamente o que vai acontecer? A vaca vai comer toda a fração concentrada da dieta e vai abandonar você nessa fração volumosa. Ela não vai conseguir comer. Certo? Então, exigência de NDT e de proteína, né? O que precisa? Ó? Ela precisa 12,48 kg de NDT e com a silagem e o concentrado que a gente está dando, ela está com 9,39. De proteína, ela precisa 13,07 kg e com silagem e concentrado que a gente está dando, está com 2,03. Então, nesse caso, para chegar a quantas vacas estavam consumindo, você pode ir por tentativa e erro. Será que ela está ganhando 20 quilos desse pasto aqui? 20 quilos ainda não fechou, principalmente a energia e a proteína que ela precisa. Daí, será que é 25? 25 já mais ou menos fechou, a proteína está faltando um pouquinho e a energia ainda está faltando um pouco. Vamos tentar com 30, então. 30, né? Está aqui fechando o que ela precisa de proteína e fechando a energia. Mas será que é um pouquinho mais? 35. 35 ficou mais aproximado da energia que ela precisa e mais aproximado da proteína que ela precisa. Então, nesse ponto aqui, então eu fiz pela resposta do animal, eu fui ao que ela estaria ingerindo de pasto. Tá? Isso é bom ou é ruim? Só a vaca vai dizer. O que a gente tem aí, que a gente tem uma relação entre o que a gente dá para a vaca e espera que ela produza e o que ela realmente produz, né, com todas as imperfeições que tem, está mais ou menos em 80%, tá? De acerto. Então, o que a gente deu para a vaca e o que ela produziu, né, o produzido e estimado que ela ia produzir, dá um R quadrado em torno de 80%. Tá? R quadrado 0,8, mais ou menos. Tá? Isso é bom? Eu acho que é. Tá? Mas é uma das ferramentas que a gente tem. O que gera isso? Que gera muito desconforto, principalmente nos demais. Aí? Que essa planilha faz com que você não utilize uma ração concentrada de fábrica. Tá? Porque esse alimento vai gerar um desbalanceamento, geralmente. Tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? O que a gente faz? Para escolher o alimento, tá? Ele está dividido em volumoso e concentrado. Tá? Dividido aqui, volumoso e concentrado. Né? Você coloca o cursor aqui, ó, e ele abre aquela galeria, aquela biblioteca de alimentos que tem lá, que eu mostrei lá no início, que vocês podem editar alguns componentes, ela está aqui, ó. Está toda aqui. Então, você pode escolher o alimento que você quer aqui. Tá? O que pode acontecer? Mas não tem determinado alimento lá que a gente usa aqui regionalmente, não existe na planilha. Não tem problema. Você pode adicionar esse alimento lá na planilha. O único cuidado é que se você adicionar esse alimento lá, adiciona um alimento novo, você tem que cuidar para selecionar todas as colunas,
editáveis lá, e depois colocar isso, se você mudou o nome, principalmente, você tem que colocar em ordem alfabética de novo. O Excel não entende se você coloca fora da ordem alfabética, e daí ele não busca os dados desse alimento que você inseriu. Tá? Então, para não dar erro, coloca em ordem alfabética, depois de inserir, mudar o nome, alterar o nome, você coloca a ordem alfabética de novo, e isso vai ficar acertado. Tá? Então, lá na planilha de alimentos, você pode inserir o alimento que você quer. Tá? Mas eu não quero ficar mexendo nisso e tal. Você pega um alimento que já tem lá e coloca a composição do alimento que você está usando. Né? Tá tranquilo, você sabe que não é com aquele nome ali, mas você sabe que você alterou a composição para aquele alimento A, B ou C lá, ser o que você colocou. Tá? Outra opção, então, você pode colocar, você entra com o preço aqui, que é o preço atual desses alimentos, né? Alguns da estimativa, silagem de milho 3 centavos o quilo, 13 centavos o quilo, pode ser 14, pode ser 15, pode ser 20, dependendo da eficiência que se produzir. Tá? Aqui a gente tem os ingredientes que eu tenho disponíveis aqui, são milho, moído fino, soja farelo e soja grão integral. Esses são os que a gente usa aqui, tá? E que já são mais conhecidos. No caso de cada um, é o alimento mais disponível em termos regionais. Tá? Por que eu uso aqui pela segunda vez o milho moído, fino? Né? Eu uso aqui porque a gente, quando coloca silagem para os animais, a gente coloca meio quilo, a gente dá 2 vezes por dia, a gente coloca meio quilo de milho para cada animal ali em cima da silagem e dá uma misturada. Então, daí, para computar esse meio quilo, vai aqui. Por que você não põe lá e depois desconta? Eu preferi fazer assim, porque depois de você fazer isso aqui, o que vai aparecer? A gente tem essa planilha aqui, ó, né? Do lado, a planilha de resumo de balanceamento das vacas, onde eu tenho todos os dados da vaca, o número da vaca, né? O quanto que ela está produzindo leite, se ela está seca, se ela não está, e a quantidade de alimento a ser oferecida para essa vaca em 2 refeições. Então, aqui, a vaca 86, por exemplo, ela tem 2 refeições, produz 21 litros de leite, 2 refeições de 1,75 kg de milho moído fino, 750 gramas de farelo de soja. Essa informação aqui a gente usa depois para o colega lá, no nosso caso, a gente pesa. Como que a gente tem feito em propriedade? É uma concha medida. O produtor calibra aquela concha, ele vai com os dados, pode ser na planilha ou preparar anteriormente, né? É coisa muito rápida, porque ele não vai ficar restrito a 50 gramas para cá ou 50 gramas para lá. Naquela concha tem 1 quilo, tem 2 quilos, tem meio quilo, ou metade daquela concha, às vezes é ouro, tem 250 gramas, e ele coloca ali essa quantidade, né, individual. Né? Então, cada indivíduo, cada vaca vai receber de acordo com a sua produção. Tá? Então, essa é outra diferença de opção de trabalho. É uma opção de trabalhar a precisão. Né? Então, a vaca receber de acordo com o que ela está produzindo. Tá? Eu vou falar mais uns 5 minutinhos aqui, depois eu vou abrir, porque... então, aqui eu tenho a parte fixa, tá? Que é, depois, então, você sabe quanto de pasto, quanto de silagem, quanto de pasto, pela parte inversa. Então, você pode procurar, então, uma vaca média, né? Alguém perguntou alguma coisa aí, eu não consegui pegar, tá? Mas depois a gente inclui. Então, pela vaca média que eu tenho, né? E sabendo, aqui eu estou com uma vaca de
23 litros de leite e ela precisa isso aqui, ó. Ela pode comer 17,5 quilos de matéria seca, ela está comendo 9 com pasto e silagem, né? NDT, ela está consumindo aí, ela precisa de quase 11 quilos, ela está com 5,43. Proteína, ela precisa 2,59 quilos, está com 1,5. E cálcio e fósforo, ela está consumindo, então precisa 80 gramas de cálcio praticamente, está com 0,71, 71 gramas, e fósforo ela precisa de 57 gramas, está comendo 33 com o pasto. Aí o nosso desafio é o quê? É fechar a quantidade de energia e de proteína que ela tem para depois a gente partir para a quantidade de cálcio e fósforo. Eu vou apagar aqui essas quantidades e depois a gente... Então, uma coisa que a gente procura fazer, em termos práticos, a gente não coloca quantidades muito quebradas. Que na hora de pesar ou do produtor ou QVC, ele não vai colocar 1,3 quilos, ou ele coloca 1 ou ele coloca 1,5, tá? Então, essa parte quebrada a gente não costuma considerar. Tá? Então, aqui, na tentativa e erro, por exemplo, eu poderia ver, está faltando 5,5 kg de NDT, praticamente. Tá? Então, eu poderia colocar assim, milho, 7 kg de milho, será que resolve a energia? Olha bem, a energia resolveu com 7 kg de milho. Tá? É um chute que eu dei, bem direcionado, porque mais ou menos eu conhecia. Juro para vocês que eu não lembrava os valores que estavam lá. Então, o milho tem energia, com 7 kg de milho, a energia está fechada. Mas ainda está faltando 500 e quase 600 gramas, né, 530 gramas de proteína. Tá? Então, da onde que eu vou tirar esses 530 gramas de proteína? Então, eu não preciso mais do que 7 quilos de concentrado para essa vaca, né, no caso. Então, eu poderia colocar farelo de soja para ela. Na proporção que eu coloco farelo de soja, que tem a mesma quantidade de energia que o milho, eu posso tirar o milho. Então, eu poderia colocar 1 kg de farelo de soja e 6 kg de milho. Ali, ó. O que aconteceu? A energia ficou igual, manteve a energia dentro dos níveis adequados e subiu um pouco a proteína. Ó. Já está faltando só 120 gramas de proteína. Né? E aqui ficou um pouco abaixo do que a vaca pode comer. Ficou. Tá? Então, nem sempre a gente coloca tudo que a vaca pode comer, porque a gente deixa essa margem, né, de segurança. Tá? Aqui está uns 10% abaixo do que ela poderia. Né? Se ela comer mais, ela só vai produzir mais leite, e isso para nós está bom. E tem vacas que a gente desafia mesmo e vai lá no tudo que ela pode comer. Mas ainda faltou proteína. Então eu vou colocar mais 1 kg de farelo de soja e tirar 1 kg de milho. Vamos voltar lá. O que aconteceu? A energia continua dentro dos níveis aceitáveis, né? E a cor da célula modifica, né? E a proteína está dentro do nível aceitável. Tá? 2,59, 2,69. Está sobrando 100 gramas de proteína. Para ajustar isso, é possível, mas eu diria que você poderia dar como fechado. Como eu dou 1 kg para essa vaca separado, e não consta lá, eu vou colocar aquele 1 kg lá de milho, vai continuar. Então, essa vaca consumiria isso aqui. Qual é a próxima? Eu daria como fechado essa dieta dessa vaca, depois a gente pode discutir nas perguntas mais algumas coisas, tá? Então, está fechado em termos de energia e de proteína. O que falta? Tem duas coisas aqui no vermelho, o cálcio e o fósforo. Tá? O cálcio e o fósforo estão no vermelho. O que eu faço primeiro? O cálcio,
ou o fósforo? O que eu tento oferecer primeiro? Então, o próximo ingrediente que a gente usa aqui está o farelo o sal mineralizado ou o calcário. Calcário calcítico é uma fonte de cálcio, tá? E tem que ser o calcítico, tá? E o sal mineral com 90 gramas de fósforo por quilo, tá? Então, nesse sal mineralizado aqui, daí a gente pode, depois quem quiser olhar, vai pegar a gravação aí, pode olhar lá, ele tem cálcio e tem fósforo. No calcário calcítico só tem cálcio. O que a gente vai utilizar, então? O que a gente fecha primeiro? O cálcio ou o fósforo? Se eu fechar o cálcio primeiro com calcário calcítico, o que vai acontecer? Vai sobrar fósforo, vai sobrar muito cálcio depois, quando eu quiser ajustar, quando for ajustado o fósforo. Tá? Então, por quê? Vai contar esse cálcio que tem no sal mineralizado. Então, a dica que eu dou é assim: fecha primeiro o fósforo. Qual é a fonte de fósforo? O sal mineralizado. Tá? Aqui, ó, então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, ela precisa 57 gramas de fósforo e tem 43. Está faltando 14. Tá? Tem 90 de fósforo em cada 1 quilo. Então, para 14 gramas, mais ou menos é 150. Mas eu poderia colocar 100 gramas. Ó, tá faltando ainda. Voltando ali para cima, ó. Tá faltando 5 gramas. O que eu posso colocar? Vamos botar 150, então. 150 gramas, ó. Ficou dentro nas 150 gramas. Né? O cálcio ainda está faltando bastante. O que está faltando de cálcio aqui? De 80 gramas, falta 40. Né? O calcário calcítico tem 37% de cálcio. Então, se eu colocar 100 gramas, vai chegar quase lá. Eu poderia colocar 100 gramas. O que você pode... eu não sei isso de cabeça ainda. Vou botar 50 gramas. Chegou nas 60. Então, vamos botar mais 50 gramas. Vou botar... Opa! Será que eu coloquei aqui? Não. Coloquei 100 gramas aqui. Essas 100 gramas, então, ó, fechou dentro do razoável. Né? O que a gente tem aqui? A gente tem, se a gente fosse dar todo o cálcio que essa vaca precisaria via sal mineralizado, a gente estaria dando cálcio num preço de R$ 2,93 o quilo, ou de 10. Hoje está 13 centavos o quilo do calcário calcítico, se você comprar em volume. Tá? Então, qual é a opção que seria mais viável a gente fornecer cálcio? No calcário calcítico ou no sal mineralizado a R$ 2,93? Tá? Então, a gente pode fazer isso. Eu não tenho calcário calcítico, eu vou usar sal mineralizado. Se eu não me engano, tem 220 gramas por quilo disso aí. Então, eu teria que adicionar, para chegar às 80 gramas, mais 100 gramas, eu acho. Então, vou colocar 0,25. Acho que é mais. Ó. Com 0,25 não dá. Tá? Vamos botar 0,35. 350 gramas desse mesmo sal mineral para fechar ali. Ó. Fechou, então, com 350 gramas. Fechou o sal mineral, o cálcio que essa vaca precisa. O que aconteceu com o fósforo? Está sobrando 25 gramas. Tá? Então, eu estou colocando 200 gramas a mais de sal mineralizado, que custa R$ 3,00 o quilo. Então, eu estou dando 60 centavos a mais de custo para esse produtor dentro desse sistema. Tá? Agora, você pega R$ 60 centavos em um mês, 60 centavos em um mês vai dar R$ 18,00. Se eu tiver 30 vacas, 30 vezes R$ 18,00, no mês são R$ 540. Tá? Essa diferença seria, né, se tiver 30 vacas semelhante a essa, seria a diferença no bolso do produtor em fazer isso. Eu não contei o custo do calcário calcítico aí, porque
ele é quase irrisório, né? 13 centavos o quilo. Em alguns casos, conforme você vai comprar uma agropecuária, aí, você vai pagar 70 centavos o quilo. Mas mesmo assim, ele é muito mais barato. Tá? Vocês vão ver nessa planilha que vocês receberam de mim aí, que em alguns casos está bem no azul o cálcio. Ó, nesse exemplo aqui, ó, o cálcio está bem no azul. Assim, é uma fonte super barata e o ruminante ele suporta relações cálcio-fósforo bem mais altas do que isso, sem problema. O problema seria se você tivesse o fósforo muito alto aqui e o cálcio muito próximo da quantidade de fósforo que tem. Daí isso é um problema. Eu trabalhar aqui, ó, uma relação quase 2:1, 1,5:1, tá bem tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Quando você coloca muito concentrado, quando a relação, ó, nessa coluna aqui, 83, é volumoso e concentrado. Quando passa de 50% de concentrado na relação, o programa calcula automaticamente a necessidade de ter bicarbonato, que é um tamponante aí para ajudar a segurar. E um pouquinho para baixo ali, ó, na linha 110, ele dá a quantidade mínima que você deveria colocar. Eu nunca gosto de colocar só 160 gramas, né, como colocou aqui, eu coloco 200, então minhas vacas vão muito bem. Depois que você fez esse balanceamento, tá? Então eu paro por aqui a parte do balanceamento e realmente aqui deixar vocês preocupados ou desconfortáveis com a necessidade de saber. Tá? Você vem nessa aba aqui que tem o resumo do balanceamento das vacas. Aqui tem então toda a informação, né? Vaca por vaca, o que ela vai comer, de calcário, de calcítica, de sal mineral, de milho moído, de soja, farelo de soja, dos alimentos, enfim, que você colocou. Tá? Aqui tem lugar para 200 vacas, se eu não me engano. Então está tudo colocado aqui. E você rolando o cursor, ou as células lá embaixo, no final disso aqui, você tem isso aqui. Ó. Quanto que você gasta por dia, lá na célula 207, ó, na linha 207, milho moído. Quanto você gasta por dia, quanto você gasta no mês desse insumo, né? Quanto que custa isso, né? No caso, a 60 centavos o quilo de milho, vai custar R$3.000, né? Esse é o total, né? O farelo de soja, mais quase R$3.000, né? A soja crua no valor que você coloca lá o preço, né? E o milho moído fino, de novo aqui, o sal mineral, o calcário, ó, veja só. Em sal mineral, eu estou gastando R$536, e de calcário eu estou gastando R$17. É só para terem esta ideia. Tá? E quanto de pasto, quanto de silagem, está tudo aqui explicado nessa planilha. Né? Se você for comprar em sacos, isso, né? Quantos sacos teria que comprar, então a planilha já dá essa parte. Se você preencheu tudo isso direitinho, tá? Você vai ter, tem uma análise de balanceamento, o que tem para cada animal, e você tem aqui um balancete mensal. Olha isso, essa é a parte interessante, que quando eu trabalho com produtores, muitos deles ficam surpreendidos com essa informação. Tá? Assim, cara, tem o número de vacas em lactação, porcentagem dela de cada uma, né? Qual é a média de produção, aqui, ó, 25,9, qual é a produção diária de leite, né? Tudo isso está aqui, tá? Qual é a receita bruta no dia e a receita bruta no mês, projetada, tá? O custo da alimentação, né? Como que está o concentrado, quanto que tem de proteína concentrada, não, na dieta dessas vacas, aliás, né? E conforme você vai descendo, você vai tendo os custos. O concentrado custou tanto, né?
que é 23,5% da receita de leite, o pasto mais a silagem, 11,85% da receita de leite, tem aqui o custo, e você gastou no total R$ 13.000 aí, que é o custo da alimentação dessas vacas. Lembrando que logo acima você pode mostrar para o produtor, né, que a receita, né, bruta foi de 37 mil. Né? Se você colocar lá vaca seca, tudo que você gasta com cada uma das categorias, cadastrar direitinho, no final você vai ter daí mais preciso isso, mas um valor de sobra estimado em relação à sobra bruta mesmo, valor bruto, e quanto sobrou em relação à receita de leite. Tá? Aqui está faltando. Então, aqui as bezerras tomam de leite e a ração para as vacas secas e para as novilhas. Tá? Por isso, então não está bem completo, mas se vocês tiverem a paciência e a dedicação para preencher exatamente como está, vai ter esse resultado aqui. Tá? Vai ter o resultado no final lá de quanto que sobrou. Uma das grandes questões que às vezes que limitam o uso de concentrado pelos produtores é essa. Mas eu estou no lucro ou estou no prejuízo? Né? A gente fala muito que o produtor tem que fazer gestão, mas às vezes nem a gente faz. Tá? Para encerrar aqui, essas vacas, se você preencher todos os dados lá, você tem, aqui tem uma que está com 430 dias de gestação e tal, né? Na outra com 307, que já deve ter parido e não foi registrado aqui. Tá? Tem os dias de gestação, o dia que a vaca, que você tem que fazer o ultrassom ou o toque retal dessa vaca para identificar a prenhez. Você pode colocar a data que você confirmou a prenhez dela, né? E te avisa quando que tem que secar a vaca. Qual é a data da provável de secagem, de acordo com as inseminações, as coisas que você informa lá. Né? Olha aqui, tem uma vaca aqui, a vaca número 21, ela está para parir, tem provável parto estimado para dia 3 de agosto. Né? Agora, dia 14, anteontem, ela iniciou o tratamento de pré-parto, né? Que é a alimentação diferenciada para preparar ela para o parto. Tá? Eu digo, né, são 7h15 já, eu falei praticamente 1 hora. Peço desculpas aí pelo tempo que eu já falei, mas eu acho que eu cumpri, pelo menos parcialmente, meu objetivo, que era apresentar essa ferramenta e como que a gente trabalha com ela. E estou disponível aí para posteriormente, se algum aluno ficar interessado em mais, e aí a gente está disponível para mais. Tá bom? Obrigado, Ana. É com você. A Viviane perguntou se essas exigências nutricionais para os animais variam por raça, por score corporal ou desempenho desejado para o animal. Que elementos são considerados para determinar essa exigência nutricional? Na aula de exigências... O microfone estava desligado. Agora está funcionando, né? Que vergonha. Tá. Viviane, então a gente já comentou isso um pouco naquela aula de exigências nutricionais das vacas, tá? Mas assim, a planilha apresenta então a opção de você selecionar se a vaca é de pequeno porte, médio porte ou grande porte. Tá? Ela faz também para búfalo. Né? Para bubalinos também tem uma opção aí que calcula. Então é bem interessante para quem quer trabalhar com bubalinos. Essa planilha também trabalha a parte de as exigências, então, de acordo com o peso da vaca, né, que é importante para a mantença, com a produção de leite e com a composição desse leite. Tá? E depois também com a data do parto. Então, todas aquelas informações referentes
a época que a vaca está, no pós-parto imediato ela come menos, e logo depois ela atinge o pico da lactação e o pico da ingestão de alimento, isso tudo está comportado na planilha. Tá? Então, isso tudo está contando nas exigências de cada indivíduo. Espero ter respondido. Se não ficou claro, reclama aí que a gente aprofunda. Ela falou, a diferença da nutrição das vacas é pela produção. Então, mensura a nutrição pela produção em primeiro lugar? Foi a Viviane também que perguntou. Mensura a nutrição pela produção. Para mim não ficou muito claro, Viviane. Eu peço desculpas aí, mas não está bem claro exatamente o que você está querendo dizer. E eu acho que é porque eu tô com fome. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter que comer uma pizza, alguma coisa assim para melhorar. Mas assim, se você puder, você está no chat aí, né? Coloca aí que depois a gente pode continuar. Ela precisou sair para participar de um outro evento, então ela disse que depois ela ia os comentários do senhor sobre as perguntas no YouTube, né? Ela fez muitas perguntas também, mas qualquer coisa, se ela ficar com alguma dúvida nisso, ela manda para mim e aí eu repasso para você, tá bom? Sim, por favor. E o meu contato também está disponível. Uhum. Ela fez uma outra pergunta. Pode mandar. Por que essa variação de necessidade nutricional entre as vacas se elas forem da mesma raça? A variação da necessidade ou da exigência é de acordo principalmente com a produção. Uma vaca que produz mais, ela precisa de mais. Né? É uma linha de montagem. Você precisa de mais peças, no caso, mais nutrientes, para fazer mais leite. Né? Então, nisso, precisa de mais. Por exemplo, uma coisa que ela colocou ali, perguntou, é sobre score corporal. Se o score varia. Uma vaca que está mais gorda, para ela ganhar mais peso, ela vai precisar mais energia do que uma vaca que está magra. Se essa vaca gorda perder peso, ela adiciona mais energia que está saindo para o leite do que uma vaca que está mais magra, tem mais energia. Entendeu? Aí ela teve uma dúvida da tabela, que ela perguntou se a célula fica vermelho somente quando o valor oferecido fica abaixo do esperado ou também quando fica acima do que deve ser. Não, ela fica vermelha quando está abaixo da necessidade, tá? Quando ela fica acima, ela se torna azul. Isso em termos didáticos, assim, para todo mundo entender, o azul sempre está acima do vermelho, né? E quem é colorado, que é espizinhado pelos gremistas, como é o meu caso, vai entender perfeitamente isso. Né? Então, o azul sempre acima e o vermelho sempre abaixo. É a natureza da vida. A Giulia perguntou se as exigências de mantença devem ser sempre colocadas em primeiro lugar, certo? E depois as exigências de produção é somada a isso? Sim. Isso, então, naquele sistema fatorial, né, que você coloca, a vaca primeiro tem as de mantença e daí depois as de produção. Isso só vai adicionando, então, ao que a vaca precisa. Agradeço a Denise aí que está me ajudando aí, me elogiando. Obrigado, Denise. Aqui no meio aí para aparecer para mim. Mais alguma coisa? Essas foram as perguntas de hoje. Tá, as joia. últimas. Eu agradeço, em nome do PET, a disponibilidade de você estar dando essa palestra, repassando os seus conhecimentos. A gente agradece muito sua presença e pode ter certeza que em próximos eventos a gente vai chamar você. Tá bom, viu? Eu fico feliz de poder ter ajudado. Foi um desafio, então,
que o Regis me colocou, e eu disse, eu tenho muita coisa para falar, Regis. Daí ele me desafiou, então faz um curso. Então eu fico feliz de poder ajudar vocês, a hora que, se alguém tiver dúvida e quiser aprofundar nessa parte, mas aí a gente precisa muito mais. Vai ser mais cansativo a gente trabalhar exclusivamente a planilha. Tá? Daí, a longo prazo, preenchendo, trabalhando, cada um participando. Então, quando eu faço com alunos, eu digo, não tem certo nem errado, cada um faz o seu aí. E daí, depois, volta e apresenta. Cada aluno apresenta a sua para a gente discutir e ir aprendendo. Então, é bem difícil. À distância, eu nunca fiz. Né? Foi um desafio para mim hoje falar, mas eu estou disponível aí. Se vocês, porventura, né, às vezes assim, eu digo, se tiver um aluno querendo aprender, a gente faz, faz online aí tranquilamente, tá? Estou disponível para isso e agradeço a paciência de muita gente aí, eu vi que me suportaram durante esse período, mas é gratificante para mim poder ajudar. Tá joia? Obrigadão. Posso ir embora? Por favor, daí você me manda os links dos vídeos para ver o mico que eu paguei. Tá bom? Obrigadão. Manda sim. Valeu. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau.